Então, boa noite, pessoal. Obrigado por vocês terem entrado. Repasse a informação para os colegas de vocês que não entraram, né? Então, é importante, às vezes, né, eles saberem de mais alguns detalhes para continuar, né? Que às vezes alguém está pensando em desistir alguma coisa, mas a gente vai, né, vai fazer de tudo para acompanhar vocês e passar por essa fase, né, que é nova para os professores, é nova para os alunos, para todo mundo, né, mas vamos caminhando juntos. Eu fiz uma apresentaçãozinha, que até um roteiro, né, eu vou compartilhar com vocês aqui, e aí eu acho que vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, daí no final eu volto ali e leio, e a gente vai conversando, tá bom? Mas deixa para escrever mais no final, que às vezes a dúvida que vocês têm no começo eu posso esclarecer durante, né, a apresentação dos slides. Então, deixem para escrever depois. Então, aqui, compartilhar. Aí só me falem se está aparecendo aí para vocês. Eu não enxergo mais o chat. Sim, Sheila, está aparecendo. Obrigada. Então, né, uma nossa reuniãozinha para conversar. Eu vou falar alguns tópicos daquele documento que eu já enviei para vocês, mas tem mais algumas informações que hoje de manhã houve uma reunião dos coordenadores de curso com a Prograde, né, com a Pró-Reitoria de Graduação, e eles passaram mais algumas informações para nós. Então, tem coisa assim que é muito em cima da hora, né, mas faz parte, né. Então, aqui, conforme eu já mandei para vocês no dia 10 de julho, no e-mail das turmas, né, se alguém não recebeu, depois pode me enviar um e-mail, um WhatsApp que eu encaminho, mas eu mandei esses documentos, né, a resolução lá daquela primeira reunião que teve do Conselho Universitário, que tinha ficado decidido que seria 2 disciplinas a serem oferecidas por curso, né, curso, no caso do curso noturno. Aí, uma outra reunião do Conselho Universitário, eu vou ter que voltar lá para aceitar o Será que isso eu vou falar também, mas vocês estão entrando com um e-mail que não é o institucional? Já vou falar já, né? Uma das coisas que eu vou falar porque se vocês podem entrar com um e-mail institucional, porque daí não precisa a pessoa ficar aceitando a entrada de vocês na sala, sabe? Então, quando vocês forem ter as aulas online, vocês sempre estejam logados no Gmail com o e-mail institucional, porque aí vocês entram na reunião direta, não precisa o professor ficar aceitando, né? Fisicamente é como se o professor tivesse que ficar abrindo a porta para cada um que vai entrar na sala de aula, né? Vou voltar lá. Então, a segunda resolução foi da reunião, ela saiu no dia 3 de julho, eu não lembro que dia que foi a reunião, e aí nessa resolução teve a aprovação, né, do novo calendário universitário, que vai agora de 20 de julho a 30 de abril do ano que vem, o calendário letivo do ano de 2020, né. Então, todos esses documentos, né, todas as informações estão nesses documentos. Aí, aqui, o que eu vou comentar com vocês também já está nesse documento que eu enviei anteriormente, sobre o plano de ensino remoto para o nosso curso, né, eu considerando todas as reuniões, essas resoluções e ordens de serviço, né, reunião do colegiado, com os professores do colegiado, nós decidimos, sim, usar os horários normais das disciplinas, com algumas adaptações, para os momentos síncronos, para essas aulas online, né? Porque daí cada professor fica ali no seu horário e não tem problema de ficar né, organizando o cronograma de horários e tal. Então, cada professor vai usar o seu horário normal de disciplina, salvo algumas exceções que eu já vou comentar com vocês,
E o professor, ele tem autonomia para decidir ali o critério da divisão nesses horários aí para os momentos síncronos e assíncronos, né? Se travar alguma coisa, parar, alguém me avisa, tá? Porque eu não enxergo mais. Eu só enxergo os slides aqui na tela. Então, o que a gente fez aqui nos horários? Algumas adaptações, eu vou comentar aqui, se alguém for lembrando e quiser ir falando, pode falar também, fica à vontade. Na primeira série, como tem as turmas NA e NB, nós não sabemos ainda como vai ser a participação, então a gente decidiu, nesse primeiro momento, né, as aulas síncronas, nos horários normais da aula, juntar as duas turmas, NA e NB, né. E aí aqui ficou os horários das disciplinas, né. Aqui a observação é que na quarta-feira, né, vai ter a mesma conversa entre os professores de CDI 1 e Geometria Analítica para fazer, né, o uso dos horários, mas eles vão avisar vocês, vão passar as datas, cronogramas, né, e né, eles vão decidir como que eles farão aí o uso das aulas nos momentos síncronos e assíncronos, né. Então, para quem ainda não sabe esse termo, o momento síncrono seria a aula online ao vivo, né? E o momento assíncrono, o professor deixa, por exemplo, a atividade lá na plataforma, no Classroom, e o aluno faz, né, o horário que ele puder, né? O professor pode deixar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na minha disciplina da matemática, só um minutinho. A minha disciplina História da Matemática na quarta série são 2 primeiros horários. São 2 aulas, né? Então, eu vou usar uma aula de momento síncrono, né? Uma aula online ao vivo, e a outra eu vou deixar de momento assíncrono, de atividades, leituras, tudo que eu vou fazer da plataforma da minha disciplina. Mas eles não precisam necessariamente usar qualquer outro horário, né? Mas o professor vai marcar como se fosse esse horário. Aí, na segunda série, a mesma coisa acontece com as disciplinas de álgebra linear e álgebra, né? Os professores vão combinar entre si para trocar os horários na quarta. Aqui eu coloquei uma linha a mais, porque tem a particularidade que na terça é uma aula de instrumentação 2 e 3 aulas de estatística, né? Então, a estatística começaria às 19h40, né? Aqui também vai ficar a critério do professor, provavelmente, não sei, mas provavelmente ela possa deixar essa uma aula como momento assíncrono, né, para realização de atividades, e vocês terão só a estatística com também o critério definido pelo professor de como usar o horário. Estrutura na primeira série estava sem professor, mas a chefe do Departamento de Educação me ligou agora à tarde, disse que já tem uma professora, mas tem o processo ainda de assinar o contrato, alguma coisa assim, então talvez demore algumas semanas aí. Mas aí logo já terá o professor. E na terceira e na quarta série tem a particularidade dos estágios, né? Não tem ainda uma definição sobre as aulas para o estágio. Há para sair uma reunião amanhã, se não me engano, um parecer do Conselho Estadual de Educação, mas a gente ainda não sabe, né, talvez aí vem para o EPG, passa todo um trâmite dentro do Conselho do EPG com os coordenadores de estágio, né, então até que saia alguma coisa, alguma definição sobre o estágio, os horários de estágio ser usados por outros professores. Então, na terceira série, agora aqui vamos ver se eu vou lembrar,
era na quarta-feira, né? Então, seriam 3 aulas de estágio aqui, era uma aula de instrumentação 3, aí a instrumentação 3 vai pegar mais uma para ficar com 2, e a física, por enquanto, vai trocar, né, só de horário, em vez na sexta, vai passar para quarta, enquanto não tiverem as aulas de estágio. Aí, no momento que o professor de estágio voltar, a física volta para sexta, né. E na quarta série, a mesma coisa. Acho que era na segunda aula de estágio, né? Era só uma aula de análise, então a análise vai pegar mais uma para ficar com 2. E instrumentação 4, com a Ana, também vai pegar mais 2 das aulas de estágio, para adiantar a aula, que depois elas devolvem ao estágio também, certo? Então, seria mais ou menos isso dos horários, né? Então, mas aqui eu deixei os horários normais, as disciplinas, mas aí não se preocupem, que cada professor, vocês vão entrar né, semana que vem, quando começa as aulas, cada professor vai conversar com vocês, provavelmente aqui as aulas começam às 19 mesmo, mas vamos deixar esse horário para ir na sala, né, se adaptando, tal, depois a gente já começa a pegar um ritmo aí de entrar no horário, não entrar atrasado, né, e aqui também vai ter um intervalinho, a gente já orientou os professores que começarem os 2 primeiros horários, que no máximo 8h20 já finaliza, para vocês poderem tomar uma água, esticar as pernas, ter uns 15, 20 minutos aí de intervalo, como se fosse de intervalinho. Não que o professor vai usar todo esse horário, não é isso, né? Estou falando, porque, como eu falei, os professores têm autonomia para fazer os seus horários aí, mas caso algum use, então, que não ultrapasse, né, 8h20, para ter um intervalo também, para dar um fôlego, um descanso, né, entenderam? E também depois a gente vai fazer mais reuniões, nós vamos, eu marco uma reunião de novo com vocês, a gente vai vendo como é que está, né, e eu vou repassando para os professores e, né, vamos conversando, que temos que ir se adaptando, né, porque, como eu falei, tanto um processo novo para vocês, para os professores, para todo mundo. Tá, então aqui seria a parte das disciplinas, né. Aí, aqui algumas observações, também está naquele documento. Aqui, acho que das observações eu acabei já contando tudo para você, já falando tudo, né. Isso, já vou falar, eu comentei estágios, na terceira e na quarta série, a alternância das disciplinas, na primeira e na segunda série, né, a primeira semana testar a junção das turmas NA e NB, seria isso, né, as observações. Aí aqui também algumas observações que alguns professores me lembraram para comentar, foi isso que eu falei, sempre usarem o e-mail institucional, então você sempre tem que estar logado com o e-mail Gmail institucional, que é o e-mail de vocês, RA, ou RA de vocês, @upg.br. Quando vocês forem entrar nas salas de aula online, porque daí vocês entram diretamente, né? O professor não precisa ficar aceitando a entrada de vocês. E como que vocês acessam essas aulas, das aulas online de cada disciplina, né? Então, vocês vão entrar lá no Google Meet. Acho que eu vou fazer no meu aqui, mostrando, fica mais fácil para entender. Deixa eu ver se está aberto aqui. Então, aqui vocês vão lá no Gmail de vocês, institucional, né? Vem aqui, Classroom. Contar com as disciplinas lá. Por exemplo, pegar a álgebra linear. Aqui, nesse cabeçalho da disciplina, tem o link do Meet, que o professor pode usar para as aulas online, né?
No caso dos professores que vão juntar turmas NA e NB, o professor vai escolher um link de uma das turmas e daí tem que mandar esse link para outra turma também, certo? Ou se às vezes for usar aquele outro link que cria pelo Gmail, pela agenda, aí o professor também tem que avisar a turma e mandar para a turma. A princípio, é para estar esse link aqui lá no cabeçalho das disciplinas de vocês. Se não tiver, eu já orientei também os professores para deixar no mural. Aqui no mural, né, a primeira página que aparece é para deixar o link de acesso no mural. Aí, os programas de disciplinas, né, os professores já foram instruídos a deixar lá no Classroom da disciplina também, todo o programa da disciplina, com a metodologia de ensino, né, as adaptações necessárias para esse período de ensino remoto e os sistemas de avaliações. Né. Os alunos, vocês têm que dar ciência a esse programa, então o professor vai usar algum instrumento aí para vocês darem ciência, seja formulário, seja deixar o programa lá como atividade, e daí lá comenta da ciência também, aí depende de cada professor também. Vamos lá, aí agora sobre as frequências. Nessa reunião que tivemos hoje de manhã com a Prograde, né, eles já comentaram, saiu essa ordem de serviço agora à tarde, às 18 horas, né, então lá no item 2 da ordem de serviço, fala assim, que a partir do dia 20 de julho de 2020 até o final do ano letivo, em 30 de abril de 2021, todos os acadêmicos constarão automaticamente com a letra A de abono em todas as aulas registradas no sistema acadêmico da Prograde. Então, portanto, o professor não precisará lançar as frequências dos estudantes, né? Então, nessa excepcionalidade desse calendário desse ano letivo, né, não vai reprovar por falta, mas terão as atividades avaliativas, né? Então, aqui nós enfatizamos, né, que mesmo com esse abono, é muito importante que vocês participem dos encontros simples das aulas online, né, porque ali o professor vai estar passando o conteúdo e ensinando, né, e aí vocês vão precisar, né, de todo esse suporte para realizar as atividades avaliativas que os professores vão passar, né, lógico, às vezes uma aula ou outra não puder assistir, né, vai ficar gravado, tudo bem, mas, como diz, eu digo por experiência própria, porque meu filho também, ele é pequenininho ainda, mas ele tem os encontrinhos online dele na aulinha para fazer algumas coisas, né, e se eu não participar na hora ali, que é 1h30 da tarde, eu penso em assistir depois a gravação e fazer, não faço, não adianta, então eu prefiro assistir na hora ali, e fazer, né? Então, esse é um pedido que nós fazemos aí para vocês, pensar com carinho, né? Não deixar de assistir as aulas por conta disso. Porque, sobre as avaliações, como eu comentei, as resoluções aqui, não sei se dá para enxergar, eu vou ler, mas, então, elas têm que ocorrer por meio de diferentes instrumentos de avaliação e têm que ficar registrados no Classroom, né? As avaliações devem seguir os mesmos princípios e objetivos de verificação de aprendizagem do ensino presencial, né? Porém, né, os professores têm que usar os mais diversos instrumentos possíveis, instrumentos de avaliação, né? E cada professor tem autonomia para propor esses tais instrumentos. Então, o sistema de avaliação permanece o mesmo, que é do presencial, quer dizer, a média entre N1 e N2, né, do primeiro e do segundo semestre. E, opa,
A nossa orientação, então, para nossos professores, né, para usar o máximo de instrumentos de avaliação para compor essas notas, né, como as listas de exercícios, formulários avaliativos, seminários, projetos. As avaliações, cada professor também vai ter um sistema de avaliação, mas tem que estar postada no Classroom, provavelmente vocês vão ter que postar foto, digitalizar e postar no Classroom depois de um tempo definido pelo professor, né, para correção, e seguirá mais ou menos esses moldes, tá? Aí também hoje, há mais algumas informações que nós tivemos sobre trancamento e jubilamento. Então, o jubilamento por tempo máximo de 6 anos agora, né, vai cair, então não vai mais ser aplicado nesse período de excepcionalidade por causa da pandemia, né. Continua valendo a norma atual, né, que o acadêmico de primeiro ano deve ter aprovação em pelo menos uma disciplina para não perder a vaga. Então, você tem que, se você não acompanhar e não fizer nada, você vai reprovar em todas as disciplinas e vai perder a vaga. E o trancamento, então, ele é permitido a partir do segundo ano, em qualquer período do ano letivo, porque quando é o ensino presencial tem uma data limite, ou se não me engano, até agosto do ano corrente, né, para solicitar o trancamento, e também, né, nessa excepcionalidade, a partir do segundo ano, pode fazer a solicitação em qualquer período. E no primeiro ano, que né, não poderia fazer o trancamento, agora terá 3 exceções para o primeiro ano. Devido ao serviço obrigatório, três situações para o trancamento para o primeiro ano. O serviço militar obrigatório, por doença, né, comprovada por laudos médicos, que tenham o CID, e por um relatório emitido em conjunto com o PRA e PROGRADE, que o aluno, né, que não afirma que não tem a condição de acompanhar por algum motivo e deseja trancar, tem que, né, explicar e comprovar com alguns documentos esses motivos, e aí a PRA e a PROGRADE vai verificar e vai fazer um relatório, emitir, né, anexar os comprovantes, coisas assim, e aí também poderá ser feito o trancamento por essa situação. Então, são as três situações permitidas, né. Mas, assim, vejam que, para não perder a vaga, pelo menos, em uma disciplina passando, você já não perde a vaga. Então, para quem está, né, eu sei, a gente sabe que é difícil, mas tentem, porque, né, uma disciplina não é tão difícil para passar. Então, aí não perde a vaga, né. Então, mesmo que tenha que iniciar o primeiro ano, o ano que vem novamente. Mais algumas observações, então, alguns recados, melhor dizendo. A biblioteca, né, nós tivemos a informação que ela funcionará a partir de agosto em um modelo drive-thru, e tem carro, pode passar a pegar, né, retirar os livros. Eu não sei ainda dizer com certeza para quem se pode, né, no caso, vir de ônibus ou não, ter acesso. Isso eu não acabei esquecendo de perguntar. Mas em uma reunião, o reitor mesmo falou que, né, nesse sistema, quem não pudesse, a UEPG forneceria um carro para entregar os livros na casa do estudante. Não sei dizer se isso vai ocorrer ou não, mas foi o que foi pago, né. E aí o suporte de equipamentos pela PRAE, né, ela já informou que entrou em contato com vários alunos
que são, se eu não me engano, eles falaram que uns 700, 800 alunos, né, que solicitavam um tipo de suporte. Então, eles falaram que no primeiro momento não vão conseguir atender a todo mundo com o notebook, no caso, né, mas que, né, eles estão dando prioridade para os alunos de quarto anos, porque tem, né, o TCC e finalizando o curso, e para os primeiros anos. Então, quem não foi contemplado agora, eles vão continuar o contato com os alunos, e continuar com esse suporte de celulares, cota de dados, tablets e notebooks, né. Então, eles comentaram que mesmo começando as aulas agora, eles continuam trabalhando, né, nesse sentido, e quem quiser pode entrar em contato, eles deixaram até aqui o WhatsApp da PRAE, né, pode entrar em contato, que eles vão estar dando esse suporte para os alunos, né, na medida do possível. Sobre a lista de espera também, né, eles falaram que tem que esperar mais um tempinho agora para fazer um levantamento, eu acho que do número de desistências, e aí a partir disso eles vão fazer a abertura de vagas para a lista de chamadas, né. E quem não tiver mais dúvidas, alguma coisa, quem não conseguiu acessar ainda a sua sala de aula pelo Classroom, né, então, lembrando que você entra no Gmail com o seu e-mail institucional, que é o seu ra@upg.br, a senha do acadêmico online, e lá, né, no Zoom, vai estar as suas disciplinas. Quem ainda não conseguiu fazendo isso, pode entrar em contato com o suporte da UEPG pelo e-mail suporte@upg.br, para eles darem mais orientações também. Aí, dia 20, começando as aulas, né, dia 27, que é na outra segunda-feira, eu já faço uma reunião com os professores da primeira série NA/NB, para a gente ver como que está a participação, né, para ver se há necessidade de separar ou não as turmas, porque nos momentos síncronos, os professores vão acompanhar os alunos em suas dúvidas, e se forem muitos alunos, aí seria melhor separar, né, para os professores conseguirem atender melhor a vocês. Só que aí vai depender da participação, né, ou não de vocês. Então, por isso, essa reunião aqui. E aí, aqui eu coloquei dia 14, uma reunião com os professores do curso, porque daí já vai ter decorrido 14. Vai ter decorrido um mês, né, 4 semanas, para a gente conversar e ver como é que está sendo o andamento e tal. E seria bom conversar com vocês também, um pouco antes, que daí eu já repasso aos professores o ponto de vista de vocês, a opinião de vocês, né, e na reunião com eles, logo depois. Seria mais ou menos isso. E vou aqui. Acho que ninguém colocou nada ainda, né? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. Se não quiser, pode escrever no chat. Professora, Oi. tenho uma dúvida. As atividades de curta duração era para falar que a gente estava participando e dar presença, né? Como é que elas vão ficar agora que não precisa mais? Isso, daí os professores, eu falei com os professores hoje, eles vão fazer um novo programa da disciplina, que vão apresentar para vocês já na semana que vem, né? A princípio, aí agora vai ficar o sistema de avaliação, né? As atividades avaliativas. Aí cada professor vai decidir como que vai fazer isso, né? Se mantém essas atividades aí de curta duração como atividade avaliativa, né? Porque daí para presença não vai valer mais, mas pode manter como atividade avaliativa.
Aí depende de cada professor. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguém? Boa noite, professora. Boa noite. Quando que vai ser o final do semestre, do primeiro semestre, no caso? Ah, tá. Então, o final do primeiro semestre, a gente não estabeleceu uma data ainda, mas pela contagem que eu fiz, mais ou menos, de umas disciplinas que tem de primeiro semestre do quarto ano, provavelmente é final de outubro. Final de outubro, comecinho de novembro. Mas aí eu tenho que fazer um levantamento com a carga horária de todas as disciplinas e colocar uma data ali, limite, para que os professores já, né, tenham terminem o primeiro semestre aí com a nota N1. E as disciplinas de primeiro semestre, finalizando o primeiro semestre, nessa nova ordem de serviço que saiu hoje, já fala que logo finalizando, o professor já pode aplicar o exame. Não precisa esperar chegar lá naquela semana que era reservada para exames finais, sabe? Então, as disciplinas que forem de primeiro semestre terminarem antes, o professor já pode fazer o exame e aplicar o exame, para não precisar esperar até, né, quando não vai ter aquela semana reservada. Acho que seria mais ou menos isso. Obrigada, professora. De nada. Mas aí, assim que nós tivermos uma data, né, eu já informo vocês e os professores também. Boa noite, professora. Eu queria saber como que fica a questão de licença maternidade. Eu tive minha bebê em maio. Eu acredito que eu vou conseguir fazer as aulas, mas eu fico pensando se acaso chega no dia da prova e acontece alguma coisa, eu não consigo fazer a prova. Você está de licença maternidade agora? Então, eu tive a minha filha em maio, mas eu peguei o papel da licença, mas eu não fiz protocolo nenhum. Uhum. Porque daí, se você tivesse feito, né, seria 4 meses de licença maternidade, mas os professores podem, né, mandar as atividades enquanto isso. Uhum. Porque daí, no caso, seria até agosto, né, maio, junho, julho, agosto. Uhum. Então, assim, eu acredito que prova mesmo, assim, mais... não seja já no começo, pode ter que ter algumas atividades avaliativas, né? Uhum. Mas as provas, assim, eu acredito que fique um pouco mais para depois de agosto, né? Porque os professores não vão já fazer uma prova de muito conteúdo agora em agosto. Vai ter aquelas pequenas atividades avaliativas semanais ou quinzenais. Mas aí, eu acho que até agosto, você, né, tem que conversar com cada professor, né? E depois, qualquer coisa, você entra em contato comigo, e aí eu entro em contato com os professores da tua série e converso sobre sua situação. Uhum. Tá bom? Amanhã você me manda um WhatsApp e a gente conversa, pode ser? Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Acho que seria isso. Então, como eu falei, pessoal, repassem para os colegas de vocês as informações, né, que às vezes essa questão do abono da frequência ajuda a não desistir, né, a acompanhar, mesmo que, como eu falei, que seja, às vezes, por algum motivo particular, mais difícil assistir os encontros, mas tentar acompanhar, porque nós não temos essa mentalidade para um ensino EAD, né? Vocês não fizeram uma matrícula para um curso de ensino à distância. Então, quem faz isso já tem em mente que vai ter que reservar aquele horário para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo, e nós estamos numa situação, né,
é totalmente diferente, porque às vezes, com tudo que cada um vive em sua casa, suas particularidades, eu mesmo, é difícil para mim, porque o meu filhinho pequeno também, meu esposo trabalha também remotamente, home office, e eu daí fico também preparando aula e dando aula, e meu filhinho fica batendo na porta e me chamando para assistir desenho com ele. Então, todo mundo tá difícil, né? Mas tentar o máximo possível que vocês puderem acompanhar essas aulas síncronas, que seria o momento que vocês, né, teriam que se deslocar para a universidade para conseguir realizar as atividades avaliativas, né, e minimizar como é que eu posso dizer, minimizar o máximo possível, né, como é que eu posso dizer, os efeitos ruins para a aprendizagem, dessa forma. Então, tem que enfrentar, não tem jeito, né. Deixa eu ver aqui, as atividades complementares irão voltar a ter 4 horas de carga. Quais atividades, Rafael? Enquanto ele responde aqui, a Cristina, sim, eu estou gravando a reunião, aí quem quiser só... Como é que eu posso achar no YouTube, né? Vou deixar aqui para vocês, tem um canal no YouTube, que ficam as palestras, o canal no YouTube chama Projeto Alan Turing. Deixo o link da reunião de hoje lá. Mesmo assim, se alguém não puder acessar, me mande um e-mail que eu compartilho daí o link. Deixa eu ver o que carga. As reuniões com temas que estavam sendo disponibilizadas durante esse período sem aula. Sim, elas, depois do primeiro mês, elas foram reduzidas para 2 horas. Então, sim, daí você perguntou se elas irão voltar a ter 4 horas de carga. Não, porque a princípio agora a gente parou com o ciclo de palestras, porque, né, devido a esse início das aulas remotas, então para mim também está bem corrido, então a gente parou por enquanto, e aí vamos ver se no decorrer aí, uma vez por mês, vai conseguir fazer ainda ou não, né, mas a princípio a gente deu um tempo com as palestras, até a gente se adaptar, né, a esse novo processo de ensino. Quem que colocou aqui? O Daniel colocou o link do YouTube. Obrigada, Daniel. Bruna, gostaria de saber se esse ano será todo EAD ou se vai voltar em fevereiro do ano que vem nossas aulas presenciais. Isso. Até dezembro desse ano já foi definido que vai ser um ensino remoto, né? E para voltar presencial em fevereiro, né? Né, dependendo da pandemia, mas a princípio, a priori, é para voltar presencial em fevereiro. Lucas, em relação à avaliação, então será aplicado provas como foi dito? Sim, serão aplicadas provas, além de todas as atividades avaliativas, formulários, listas, exercícios, provas também, né? Então, como eu falei, basicamente, eu acredito que, como será realizado essas provas, o professor pode postar no Classroom a prova, por exemplo, se for no horário de aula, ele posta, o aluno tem que resolver naquele horário, e aí
ou tirar uma foto, ou escanear, e ter um tempo para isso, e postar no Classroom para o professor corrigir, né? Aí depende de cada professor como que ele vai fazer o processo, tá? A Débora perguntando se até dezembro já vamos ter feito alguma atividade avaliativa referente ao segundo semestre. Eu acredito que sim, Débora, porque pela contagem da carga horária das disciplinas, o primeiro semestre termina finalzinho de outubro. Então, eu acredito que em novembro ainda os professores podem passar atividades avaliativas já referentes ao segundo semestre, né? Se eu esqueci uma coisa. Mais alguém, pessoal? Eu vou mandar esses slides. Vou mandar novamente para o e-mail de vocês essas resoluções, as ordens de serviço, né? Porque ele não tinha dado anteriormente, e os slides de hoje, tá? Vou mandar tudo para o e-mail da turma de vocês, né? E aí, aproveitando que alguns alunos estão aqui, a gente tinha conversado do representante do primeiro NA, que acho que o William tinha se manifestado lá, mas ele não entendeu o que era para ser representante. No fim, está sem representante ainda. Eu peço que, não precisa falar agora, mas me mande no WhatsApp depois, pode ser no particular ou lá no grupo mesmo. Eu preciso de um para, ou se o William fica mesmo, ou outra pessoa, de preferência uma pessoa que esteja sempre com acesso aí ao WhatsApp, alguma coisa assim, porque daí eu passo as informações pro WhatsApp dos representantes para eles repassar para as turmas, né? Aí, agora, começando as aulas, né, eu também vou estar mais atarefada aí, em vez de mandar para 4 grupos lá das turmas, eu mando para um só. Mas eu preciso de alguém que sempre fique repassando essas informações, tá? Isso, o link do PET da Química, isso. Esse aqui, só que esse link, deixa eu ver aqui como que eu faço para mandar para vocês. Eu parei de partilhar, não parei, né? Acho que o link vai ficar mais fácil eu mandar aqui já no grupo do WhatsApp, tá? Assim que eu terminar de desligar aqui, eu já mando no WhatsApp, tá? Não vou esquecer. Espera. Ele é um mini curso que os alunos do PET, da Química, fizeram sobre o uso do Classroom e do Google Meet, né? Então, já ajuda também para alguém que queira dar uma olhada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Elisângela está aí ainda? Quer comentar alguma coisa? Acho que ela... Eu tô assim, mas eu acho que não. Eu acho que tá tudo bem claro, né, gente? E eu espero que vocês continuem, né? Não desistam. Chamem os colegas de vocês para voltarem, para assistirem às aulas, para fazerem as coisas. Né? Porque mesmo a gente querendo estar todo mundo junto, a gente vai ter que se adaptar esse ano a essa nossa realidade, né? Virtual, mas que a gente possa tá trabalhando junto, né? Vamos nos adaptando todo mundo, mas né, a Sheila
fazendo um monte de coisa, correndo atrás, então eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, esses documentos de hoje, a gravação vai estar no YouTube, se alguém, por acaso, não conseguir acessar e quiser, me manda um e-mail que eu compartilho via Google Drive, e assim que eu desligar, que já vou mandar no WhatsApp de vocês esse link do PET da Química do Cajun e do Google Meet, do mini curso. Seria isso, tá bom? Então, muito obrigada pela presença, tá bom? Tenha uma boa noite. E até a semana que vem. Tchau, gente. Fiquem bem.